proposta de emenda à Constituição diz que as instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes mediante comissão de avaliação da própria instituição. Mensalidade e gratuidade, no Terraço Cast de número 317. A abertura é o trecho de uma reportagem do Jornal da Tarde da TV Cultura sobre o tema que mais suscitou debates nessa semana. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada do dia 27 de maio, uma sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aqui não para nunca, é madrugada, é dia, noite, tarde. Quem conhece o espírito terraceiro sabe exatamente do que eu estou falando. Neste episódio de número 317, quem está aqui comigo? Ele, que participa de mais projetos do Terraço do que vocês podem imaginar. Arthur Solo. Fala, Arthur, tudo bem, meu querido? Oi, Caio. Oi para todo mundo que está acompanhando o Terraço Cast, nosso querido e amado podcast. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. E nessa semana, nesse episódio aí, para falar de um tema polêmico, que é a cobrança, eventual cobrança da mensalidade em universidades públicas. Então vamos que, apesar do clima frio aqui na maioria do Brasil, o assunto é quente. Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo aí o boletim internacional. E essa semana eu combinei com o Caio que eu ia falar um pouco do que está acontecendo aí no Fórum Econômico Mundial em Davos. E também ela, que fala sempre de tecnologia e assuntos que você nem imaginava que precisava saber mais sobre, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Fala, meus queridos consagrados do Terraço Econômico, tudo bem? Vamos para mais um tema super especial que eu adoro falar com vocês. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchan da firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Arthur, há uma PEC sendo discutida hoje que tem o objetivo de colocar mensalidade em universidade pública. Isso faz sentido? Então, Caio, nessa semana saiu na imprensa sobre a PEC 206 de 2019 e uma PEC emenda à Constituição que propõe cobrar mensalidade em universidades públicas. Eu acho que assim, antes de começar o assunto que é espinhoso por si só, eu acho que vale a pena só dar um passo atrás e lembrar que pode ser votado na próxima semana na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões que compõem os debates ali para ser aprovado um projeto. Então, eventualmente, se passar na comissão, vai para outras comissões com um monte de sessão. Se for votado na Câmara, tem que passar com maioria ali, acho que, se eu não me engano, são 3/5 em 2 sessões, depois vai para o Senado, vai para a sanção presidencial. Tem uma série aí de obstáculos para, de fato, ser aprovado pelo fato de fazer uma emenda à Constituição, mudar a Constituição. Tem todo esse rito aí de aprovação. Então, acho que isso é importante porque não é que vai ser votado semana que vem, aí já vai cobrar, e aí não tem regra. Não é assim. Então, tem todo um processo legislativo, tem que ser respeitado, e ele está bem no começo desse projeto. Vamos lá, agora falando um pouquinho sobre o projeto em si. Essa história, essa tentativa de aumentar as receitas das universidades públicas, ela já vem de algum tempo. Esse projeto em si de cobrar mensalidades de pessoas que podem pagar, ele já foi veiculado, já foi ventilado muitas vezes. Eu acho que tem pontos que a gente precisa ressaltar aqui para também não ficar na mesmice, naquela discussão que não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que assim, um dos pontos criticáveis ali da proposta é que ele é baseado, muitas vezes, ele fala assim, por que você
você vai cobrar de uma pessoa que pode pagar? Porque existia, isso era um fato mesmo, que o perfil dos ingressantes nas universidades públicas, sejam estaduais, sejam federais, ele era muito marcado por pessoas de média ou média alta renda, ou alta renda também. Então, existia aí um processo aí educacional que os alunos de escolas privadas tinham uma certa vantagem acadêmica ali na hora de prestar o vestibular e acabavam formando a grande maioria ali do perfil ingressante das universidades. Você vai olhar o dado na USP, na Unicamp, isso era muito verdadeiro. Então você pega ali 2000, 2005, mais da metade do perfil, até pouco mais, assim, bem mais da metade, vinha de universidades privadas, às vezes com renda alta. Isso era de fato uma verdade, até praticamente 2005. Só que assim, esse argumento, se a gente olhar hoje, ele não está mais muito baseado em dados e evidências. Porque quando você olha as ações afirmativas, as cotas, várias coisas ali que foram entrando para tentar mudar esse panorama, né, mudar esse cenário, foram muito efetivos. Então você olha na USP, por exemplo, o que era 10% de alunos de baixa renda e até critérios raciais ali, você já tem quase 50% no perfil dos ingressantes. Isso sem falar nas universidades federais, que já passa de 70%, a própria Unicamp, que tem uma cota ali de quase 50%, você tem o perfil dos ingressantes mudou completamente em relação a 2005. Eu acho que esse argumento, né, de falar, não, quem entra hoje na universidade pública é rico, não é mais verdade, não está mais respaldado nos dados. Você teve uma grande transformação aí do perfil dos ingressantes, que é muito bom, na verdade é uma boa entrega, né, um bom resultado ali dessas ações afirmativas, que muita gente, acho que a gente tem que ter humildade ali em alguns momentos de analisar os dados e rever alguns conceitos. Eu mesmo era muito cético em relação a cotas. Eu acho que traz um resultado muito importante de fazer com que a gente sabe como o Estado, né, o governo, às vezes é uma máquina de desigualdade, né, de aumentar as desigualdades. A gente tem vários exemplos, a Previdência era assim, a gente fez a reforma da Previdência. A universidade pública poderia ser vista dessa mesma forma, né, porque os impostos que mantêm a universidade pública, o USP, por exemplo, Unicamp, é o ICMS. ICMS é cobrado de produtos básicos aí que muitas vezes a população mais pobre que acaba pagando. Se você tem uma população pobre financiando uma universidade que financia o rico, apenas o rico, né, a grande maioria, você tem de fato uma coisa mais regressiva. Mas isso não é mais tão verdade quando a gente olha o perfil dos ingressantes. Então acho que esse seja talvez o principal ponto crítica. Eu acho que os grandes defensores aí não estão olhando muito para essas evidências. Mas eu acho, e aí eu acho que isso a gente vai falar em seguida, que existe sim uma enorme demanda, uma enorme potencialidade de aumentar as receitas das universidades públicas e também melhorar o perfil de despesas das universidades públicas e federais, universidades que têm o ensino gratuito. Então vamos lá, vamos começar por esse fator de despesa, né? Se a gente olhasse o demonstrativo de resultados, né, da USP, Unicamp, universidades federais, a gente vai perceber, com algumas oscilações ao longo do ano, de alguns anos, que você tem um problema crônico na composição da despesa dos gastos feitos por essas universidades. Então tem ano aí que praticamente quase 100% da despesa é gasta com folha, com professores, funcionários. Então praticamente não sobra dinheiro para investimentos, para melhoria de equipamentos, melhoria de espaços ali, porque praticamente você está consumindo toda a receita, né, e a despesa com folha de pagamento. Então, assim, eu acho que até tem boas práticas aí, algumas coisas que a própria USP fez, a nova reitoria da USP fez para controlar um pouco essa saída de recursos direto para folha e não para investimentos e para outros tipos de despesas, mas você tem esse problema muito forte nas universidades públicas, que eu acho que, assim, se você aumentar a receita pelo lado, imagina que, supondo o caso que a gente aumente as receitas por uma cobrança de mensalidades de quem pode pagar, que é o que a PEC diz, se você não melhorar, se você não corrigir essa questão de despesa, vai continuar fluindo o dinheiro para a folha e não melhorando a qualidade da universidade. A gente tem diversos indicadores que mostram, por exemplo, as universidades públicas, elas são muito boas em publicar artigos, mas a relevância desses artigos é muito baixa. Se a gente for comparar, se eu não me engano, a USP está entre as 10 maiores universidades que mais publicam, que os professores, né, os pesquisadores mais publicam, mas quando a gente vê a relevância, a saída, na verdade, a entrada desses artigos em periódicos, né, em revistas de grande importância científica, a gente cai muito. Então, quer dizer, esse dinheiro poderia estar financiando, em vez de ir diretamente para a folha, poderia estar financiando pesquisas, coisas ali para melhorar
melhorar a infraestrutura, melhorar o ambiente para que essas pesquisas fossem cada vez mais relevantes. Esse é um dos pontos. Então, a despesa, não adianta a gente olhar só para aumentar a receita, a gente tem que ver a composição da despesa e a gente tem um problema grave ali de praticamente quase tudo aí ir para a folha de pagamento e não sobrar muito dinheiro para investimento. Esse é um ponto, acho que é super importante. Do ponto de vista de receita, eu acho que tem diversas outras formas que são muito menos polêmicas e muito mais diretas de aumentar as receitas das universidades públicas, que é um fato. Então, quem fala que a universidade pública está bem de dinheiro e que não precisa é mentira, porque você olha, está super apertada. As universidades públicas dependem do ICMS, né, da arrecadação de ICMS que é estadual. O ICMS, na pandemia, diminuiu a arrecadação. E a folha de pagamento não diminuiu, né? No mínimo, ela ficou constante. Então, é um super desafio. Então, precisa aumentar a receita. Tem diversas outras formas, além da cobrança de mensalidade, que é uma forma válida, mas, na minha opinião, ela tem um argumento falho na questão do perfil do ingressante, como a gente falou antes. Mas, voltando, a parte de receita, você poderia ter uma aproximação maior da universidade com a iniciativa privada. Você vai olhar em outros lugares, na Europa, Estados Unidos, as empresas, né, as companhias inovadoras, as fintechs estão praticamente dentro das universidades, coisa que a gente vê com mais raridade aqui. Acho que existem não tantos incentivos como existe fora do Brasil. Eu acho que tem uma série de tabus que existem na universidade pública, por exemplo, patrocínios em sala, por exemplo, ou reforma ali de espaços esportivos, que a universidade privada, a iniciativa privada poderia entrar tranquilamente, que tem uma grande resistência. Eu acho que se a gente conseguisse ter meios legais e meios de dar segurança jurídica para que isso acontecesse mais frequentemente. Tem um outro ponto que é super importante falar de receita, que são os endowments, né, que são como se fosse um fundo patrimonial que alunos vão lá e doam para a universidade. Existem iniciativas dos endowments da Poli, né, da Escola Politécnica de Engenharia na USP, existem endowments de medicina, mas de outras universidades também, mas eles são muito pequenos perto do potencial. Tem vários motivos para isso. Primeiro, tem uma questão fiscal, né? Quando você faz uma doação para a universidade, ainda é cobrado um imposto como se fosse um imposto da doação. Então você não tem até essa discussão para você tirar esse imposto para você incentivar essa doação para as universidades públicas. Eu vou dar um dado aqui, é impressionante, mas para vocês terem uma ideia, Harvard é a universidade que tem o maior fundo patrimonial, o maior endowment de todas as universidades do mundo. O fundo, ele gira em torno de 40 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, a despesa da Harvard é quase 35%, 30% a 35% é paga a despesa, vou repetir, 35% da despesa de Harvard é paga com os rendimentos desse fundo de 40 bi. Então imagina, eles nem usam o principal do fundo, usam só os rendimentos, eles conseguem quase metade de R$10, 3, quase 4, eles pagam com os rendimentos desses fundos. Esse fundo é mantido há décadas por alunos que contribuem para que a Harvard mantenha, a universidade privada, mas que mantenha a qualidade, mantenha os prêmios, mantenha todo o reconhecimento que existe. Mas vocês veem um potencial que existe em endowments e outros tipos de receita que são muito menos polêmicas, são polêmicas, mas são menos do que a cobrança de mensalidade, que existe toda essa questão. E eu acho que também vale aí, voltando a essa crítica, né, que eu fiz no início, quando a gente olha o projeto, não fica nem muito claro qual que é a renda que vai ser considerada, qual que vai ser a linha de corte para definir quanto que vai pagar. Tem até aqueles problemas quando a gente fala de limite, de linha de corte, a gente vê imposto de renda, por exemplo, que está super defasado. Então, quem que define isso? Vai ser anual? Quem que vai ser o pessoal dentro das universidades que vai conferir se aquela pessoa está enquadrada, se está enquadrada pelo fator socioeconômico ali para não pagar a mensalidade? Então, tem uma série de questões operacionais, processuais, que não estão muito bem definidas na PEC, que gera toda essa incerteza. E aí, os críticos, né, os críticos que também não querem falar sobre aumento de receita, sobre o péssimo distribuição das despesas das universidades, que não faz o menor sentido ali, essas pessoas também se respaldam pelo fato de falar, não, eles querem acabar com a universidade pública, que vai todo mundo pagar, que não vai ter critério. Então fica nessa discussão muito improdutiva, quando na verdade você tem meios, como eu falei, né, menos polêmicos de aumentar a receita, mas sempre olhando para essa composição de despesa que é muito focada na folha e pouco focada em investimento, pouco focada em melhorias ali para melhorar o ambiente para que a universidade pública tenha cada vez melhores resultados acadêmicos e resultados para os próprios alunos. Como toda a discussão no Brasil, acho que vira muito mais uma discussão, uma gritaria, e pouco se fala de fato dos fatos e evidências e de uma boa política pública para melhorar a nossa situação educacional, que é muito ruim, a nossa foto é muito ruim, o filme tem
melhorada, a questão de acesso, a questão do perfil socioeconômico, como eu falei, mas a foto ainda é muito ruim perto da potencialidade que existe na universidade no Brasil. Essa questão é realmente espinhosa e suscita diversas emoções. No fim das contas, 2 pontos são essenciais. Em primeiro lugar, quem tem condição de pagar, por exemplo, quem esteve em colégio privado a vida toda, ou pelo menos ali um ensino médio, pagando, né, sem ser bolsista e tudo mais, que tem condição de pagar, poderia pagar, porque a universidade pública é financiada por muita gente, mas boa parte dos benefícios de quem cursa ali são privados, sobretudo nos cursos que têm mais demanda de mercado. Em segundo lugar, de nada adianta aumentar as fontes de receita se a gestão do dinheiro seguir questionável. As duas coisas poderiam acontecer ao mesmo tempo, melhorar a gestão da receita e melhorar os meios de aumentar a receita, né? A grande problemática dessa PEC está em não definir pontos específicos a respeito de como essas receitas aconteceriam, nem quanto será pago, por quem, a partir de qual faixa de renda, para onde iria esse recurso, enfim. Sem definições maiores, a ideia pode servir mais para uma danosa afronta à gratuidade de serviços públicos do que necessariamente um alinhamento entre quem pode pagar e a otimização dos recursos orçamentários nas universidades públicas. Em outras palavras, a discussão poderia estar muito mais calcada em dados e critérios objetivos do que chavões rasos da política. Mais dinheiro para a universidade pública pode servir para políticas mais inclusivas. Que tal, por exemplo, um auxílio a quem passa no vestibular, mas não faz o curso porque não tem condição de fazer? Afinal de contas, não ter mensalidade não significa que é de graça, né? Quem fez ou faz universidade pública sabe exatamente do que eu tô falando. Mas lembre-se sempre, critérios e regras são muito melhores do que a discricionariedade das boas intenções. Até porque, vocês sabem, de boas intenções o inferno está cheio. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Como vocês sabem, né, vocês devem acompanhar esses fóruns em Davos, eles aconteciam todo ano, até antes da pandemia, né, o fórum está completando 50 anos, e ele normalmente acontece bem no inverno, né, numa estação de esqui em janeiro, mas esse ano, por causa da onda de Omicron no começo do ano, ele foi transferido agora para maio. E assim, além das diferenças, né, do cenário, no clima, o clima tá mais quente lá em Davos, mas o cenário tá bem mais pessimista, né, muito menos otimista do que vinha acontecendo aí nos fóruns antes da pandemia. Isso acontece porque, assim, primeiro que a gente não dá para dizer assim que dá para virar totalmente a página do Covid, assim, dizer que a pandemia acabou. E isso, inclusive, tá bastante presente no fórum em Davos, né, as pessoas, os eventos estão exigindo carteira de vacinação, teste antes de entrar nos eventos, teste para viajar. Então, assim, a nuvem, digamos assim, da Covid ainda está bastante presente no dia a dia das conferências. E fora a própria Covid, né, a gente está vendo aí o pipocar de uma série de surtos de outras doenças, né, essa hepatite meio misteriosa em crianças, que a gente não sabe se é Covid longa ou se é um outro vírus, um adenovírus. Tem também esses surtos, né, de varíola dos macacos, que é uma doença que já vive tendo alguns surtos, né, mas tem surtos mais na África e agora tá pipocando aí em vários países da Europa e tal. Então, assim, existe uma preocupação, mas também um receio de a gente exagerar demais nessas preocupações, porque a gente, na verdade, né, desde do Covid, né, que pegou, assim, digamos, a humanidade mais de surpresa, houve um aumento da vigilância sanitária no mundo inteiro. Então, é esperado que a gente fique, assim, mais assustado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, mas assim, vale a pena manter a vigilância, mas sem desesperar, na minha opinião. Mas o que a gente tá vendo no fórum em Davos, né, que a gente tá somando os problemas antigos que sempre foram discutidos, né, ou que vinham sendo discutidos nos últimos anos nos fóruns, que é o aquecimento global, né, todo o problema das mudanças climáticas, a questão do desemprego, a questão, né, das crises imigratórias. Então, esses eram os principais problemas no pré-pandemia. Depois da pandemia, além da questão da saúde, a gente também está colocando uma série de outros problemas, né? O primeiro deles é óbvio, né? A gente tem que citar a questão da guerra da Rússia contra a invasão, né, na Ucrânia, que gerou uma série de problemas para o mundo, né? Principalmente problemas aí, além dos problemas humanitários, né, da tragédia do massacre e da questão também imigratória, porque acaba prejudicando essa questão imigratória, óbvio, né? Milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia, e você também teve
vários problemas, né? Tipo, a gente teve disrupção de cadeias produtivas, então tanto a Rússia quanto a Ucrânia eram grandes produtores de alimentos, grandes exportadores tanto de alimentos agrícolas, grãos, quanto fertilizantes, quer dizer, que acabam sendo, né, um insumo para lavouras de outros países no mundo, inclusive no Brasil, e também grande produtor de petróleo. Então a gente teve aí pressão inflacionária por várias questões, né? A questão da disrupção mesmo da cadeia produtiva, a questão do aumento de preço de energia, né? E preço de petróleo que acaba impactando os preços de todos os produtos, e a gente também teve uma pressão mais forte ainda na questão de preço de alimento. Então tudo isso acabou gerando uma pressão inflacionária, e fora isso, né? Desde o Covid já vinha essa tendência por causa dos lockdowns e já tinha tido algumas disrupções de cadeias produtivas. A gente está vendo um movimento, né? E Davos tem falado bastante disso, de desglobalização, né? Tinha aquele movimento ali da extrema-direita, né? Contra o globalismo, e a gente está vendo agora esse movimento aí de desglobalização, porque os países eles querem, né, ter certeza que eles vão ser autossuficientes em alguns produtos essenciais, né? Porque a gente viu, né? Quando começa uma guerra, quando tem uma pandemia, às vezes fica difícil de importar e você não quer ficar dependendo 100% de importação, e esse processo de desglobalização pode ser estratégico para alguns países para evitar, né, o desabastecimento, mas ele acaba perdendo em eficiência, em produtividade, o que acaba também gerando aí esse problema, mais uma pressão inflacionária, essa perda de eficiência e de produtividade. E aí a gente está vendo, né, os bancos centrais do mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, aumentando juros para tentar conter essa inflação, e esse aumento de juros, como a gente sabe, né, deixa o crédito mais caro e você acaba tendo aí um arroxo da economia, né, diminui ainda mais o crescimento e aí aumenta, né, o desemprego, que era um outro problema antigo que a gente já vinha discutindo faz tempo, né? Então a gente tinha desemprego, mas a economia estava meio crescendo, a inflação estava controlada, a gente tinha uma perspectiva de melhorar esse desemprego. Agora a gente continua tendo mais desemprego, mais inflação, juros mais altos, acaba gerando um arroxo da economia, a recessão. Então, assim, realmente um cenário bastante ruim, e somado a isso, a gente ainda teve um aumento da desigualdade, né? A pandemia acabou fazendo com que os mais ricos ficassem mais ricos ainda, né? Houve um aumento da concentração de renda mundial durante a pandemia, e isso acabou, tipo, né, deixando aí os mais miseráveis ainda mais miseráveis. E em 2022 a gente teve meio que todo mundo perdendo dinheiro, né? Inclusive os mais ricos, né? A gente teve uma queda bastante grande do mercado de capitais, do mercado de ações no mundo inteiro, nos Estados Unidos, né, principalmente as empresas de tecnologia, mas o mercado de ações como um todo. Então, em 2022, a gente viu, assim, tipo, né, não só um aumento da desigualdade, mas também um aumento, uma perda grande de riqueza, né? Isso acaba, claro, afetando mais os mais pobres do que os mais ricos, mas os mais ricos também têm perdido em 2022. Então, dado esse cenário aí, né, digamos, bastante pessimista, é difícil a gente pensar que em Davos, né, os milionários chegando com seus jatos ali, né, no meio de uma crise climática, num resort de esqui, vão conseguir resolver os problemas do mundo, né? Acho que a gente não vai ser ingênuo a esse ponto, mas é interessante acompanhar o diagnóstico, né? Ver o que eles estão vendo, quais são os problemas, quais são os desafios, para a gente se preparar aí para os próximos anos. O cenário internacional sinaliza que as coisas ficarão cada dia mais turbulentas. Estamos saindo aos poucos de uma pandemia, algumas outras doenças aí, né, levantando suspeitas de que podem ficar em situação mais complicada. Há uma guerra em curso, restrições em supply chains, as cadeias globais de valor, tudo isso causando muita dor de cabeça em todo canto em termos de inflação. A cereja do bolo. Tem tanto dinheiro na praça que a única solução para evitar que a inflação, aquela que era tida como temporária por tanto tempo que agora nem se fala mais nesse tom, tem tanto dinheiro na praça que para evitar que a inflação siga persistente, a única saída envolve subir juros e enxugar a liquidez. Tudo isso já está acontecendo e a velocidade dessa retirada de liquidez fará toda a diferença. Há forte indicação de que o voo global da economia vai acabar desembocando em um hard landing.
Se você quiser saber mais sobre o que é hard landing, ouça o episódio 316 do Terraço Cash. E a má notícia é que o Brasil, como economia marginal que é, muito provavelmente irá sofrer com essa desaceleração ou recessão global. Encontros como esse que ocorrem em Davos são uma certa antecipação do que parece estar cada vez mais no preço. E o que parece estar cada vez mais no preço são tempos complicados para a economia global. Como bem respondeu David Rubenstein, que é co-chairman e co-founder do Carlyle Group, quando foi perguntado se Davos ainda é um encontro relevante para a economia mundial, Davos provavelmente não resolve os problemas do mundo, mas segue relevante durante seus painéis e discussões entender um pouco mais detalhadamente sobre potencialidades e angústias de quem tem contribuição relevante no capitalismo em que vivemos. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, pouco tempo atrás discutimos aqui a escassez de semicondutores, aqueles chips que estão em todo tipo de equipamento. Mais recentemente foram anunciados investimentos enormes nessa área. Quanto que devemos ficar de olho quando o assunto é essa oferta tão específica? De todas as marcas de carros ultra luxuosos que existem, a Rolls-Royce é uma das mais icônicas. Tanto que muitas celebridades notáveis, conhecidíssimas, têm um ou mais Rolls-Royce. E com a reputação da montadora, né, tão forte assim, não é de se admirar que esses carros sejam um símbolo de status, enfim, que muitas celebridades queiram. Algumas celebridades que têm esses carros, o David Beckham, o Shaquille O'Neal, o jogador, o Jay-Z, a Beyoncé, a família Kardashian, a Jennifer Lopez, 50 Cent, enfim, de todos os contextos, faz muito sucesso com muita gente importante no showbiz. E aí, naturalmente, como uma marca de luxo, ela se preocupa muito com quem vai ser o usuário dessa marca. Mas, sabe uma coisa que eles se preocupam demais também? Pessoal, acertou quem falou, chips semicondutores, exatamente, esse assunto que eu comento com vocês terraceiros desde o Halloween do ano passado, lá no episódio 280, esse assunto segue assombrando a gente. Desculpa o trocadilho com Halloween. Mas é verdade, a Rolls-Royce vem se dizendo preocupada com os problemas contínuos da cadeia de suprimentos e que esses problemas com fornecimento de chips possam prolongar as listas de espera que já se estendem até o segundo semestre do próximo ano para determinados modelos. A Rolls-Royce é uma empresa parte do grupo BMW e eles priorizaram a alimentação de semicondutores para a Rolls-Royce por causa da contribuição que faz para a lucratividade do grupo. E esses bloqueios recentes na China vêm trazendo muita instabilidade, né? E acaba forçando o fabricante britânico a importar peças por via aérea. E aí, essa cadeia de suprimentos acaba sendo algo que preocupa muito, até que diariamente, porque esses bloqueios portuários vêm trazendo restrição na produção. Não é que falta uma parte que pode ser substituída, simplesmente não dá para terminar o produto. E as montadoras que já estavam lutando para obter os chips, agora elas também enfrentam interrupções decorrentes desses esforços para conter a propagação do Covid e também por conta da guerra, né? A Rolls-Royce está saindo de um ano recorde, tendo entregue quase 5.600 veículos e esse então se torna um problema não pontual, né? Se torna algo muito preocupante. E aí, uma outra coincidência, né, para ligar esses pontos. Por indicação do Caio, eu ouvi a entrevista do Cristiano Amon, que é o CEO da Qualcomm. Ele deu uma entrevista no podcast da Bloomberg. Para quem não conhece, a Qualcomm é a empresa por trás de quase toda a tecnologia nas inovações que a gente usa todos os dias, do seu smartphone ao carro, às cidades inteligentes e até aquela Smart TV que você vê que não para de subir o preço. Tudo isso vem sendo impactado pelo problema de oferta de chips semicondutores. A Qualcomm é uma empresa de chips semicondutores e esses chips são usados hoje em dia em quase toda a tecnologia que a gente usa. Pois bem, na entrevista, ele deixou bem claro que hoje o grande problema vem sendo a dificuldade de escala. Ele falou com todas as letras, "We need reliable supply chain".
né? A gente precisa de confiança, que essas empresas consigam se planejar, né? Ter confiança de que vão ter o fornecimento desse item que é primordial. Segundo ele, a Qualcomm vislumbra num horizonte de 5 anos, isso é muito pouco tempo, que a demanda por chips semicondutores dobre, né? Dobrar 100% de crescimento em meros 5 anos. Por isso, eles se planejam para ter fornecedores diversificados daqui para frente. Daqui para frente não, eles já praticam isso, mas que se torne cada vez mais diversificado. A empresa vem diversificando desde o início entre Taiwan e a Coreia do Sul, mas também em outras manufaturas nos Estados Unidos. E a gente já vê o impacto, como no caso da Rolls-Royce, que só aumenta a lista de espera pelo carro, mas não é a única montadora, né? A Qualcomm fechou uma parceria também com a Volkswagen. Bom, a Volkswagen, que é uma marca mais vista no dia a dia, tem uma empresa de software no grupo, que é chamada de Cariad, que é responsável pela tecnologia automotiva que reúne as competências de software de todo o grupo Volkswagen. Então, o carro conectado e automatizado do futuro é, na verdade, um computador com alto desempenho em cima de rodas. E por trás dele tem um grande poder computacional extremamente complexo. Então, por isso a gente começa a ver a sinergia, né, de empresas de carro com chips semicondutores. Enfim, à medida que a inovação e a complexidade aumenta, a gente começa a ver a colaboração, né, de empresas como a Volkswagen se juntando com a Qualcomm, e isso é um retrato de uma necessidade não só de atingir metas, né, o tempo todo, de lançamento de novidades no mercado, mas também para diminuir as filas de espera que são atuais e também passar a fornecer uma experiência de direção automatizada com cada vez menos erros, cada vez mais segura e cada vez mais confiável. E para isso a gente precisa ver, né, e acompanhar no mundo uma cadeia de oferta cada vez mais segura. 2 fatores acabam direcionando muito esses investimentos que são anunciados em produção de semicondutores agora. A demanda, que deve aumentar bastante, segundo o CEO da Qualcomm, que a Fernanda citou, e também o lado da oferta, que não faz sentido que seja tão concentrada na Ásia quanto o que acontece hoje. O movimento de reversão da globalização, que a Renata comentou no assunto anterior, também entra nessa conta. Em economia, a demanda se move muito mais rapidamente do que a oferta, principalmente quando falamos de itens tão específicos quanto são os semicondutores. Mas levando em conta que tantos investimentos estão sendo contratados agora, embora a escassez que vivemos hoje ainda seja motivo de dor de cabeça além de alta de preços, podemos esperar para os próximos anos que certo alívio venha, tanto pela desconcentração de produção em uma área só, quanto pelo aumento agregado na demanda desses itens, acompanhado aí de um aumento nos investimentos e na oferta desses itens. Vamos então nos despedindo dos participantes deste episódio de número 317 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Arthur. Não fique tanto tempo sem aparecer, o pessoal adora as suas análises. Muito obrigado pelo episódio de hoje, falando aí de maneira mais profunda, detalhada e, se me permite colocar essa posição, mais bola no chão do que a imensa maioria dos debates rasos da política hoje em dia. Muito obrigado e te aguardamos em breve. Obrigado, Caio. Obrigado aí a todos os ouvintes do Terraço Cast que estão conosco aqui quase no final do episódio ouvindo a gente. Para mim é uma honra, um prazer, estou sempre à disposição aí para a gente falar, quem sabe nas próximas semanas falar de um assunto não tão polêmico, mas quem sabe tão interessante quanto de economia, política, social. Então desejo aí para todo mundo aí uma ótima semana e continue acompanhando o Terraço Cast. Muito obrigado também, Renata, por trazer aí esse panorama do que está sendo levantado no Fórum Econômico em Davos e te aguardamos na próxima semana. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana e semana que vem eu tô de volta aí com o Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e bom final de semana para vocês. Também muito obrigado, Fernanda, por trazer aí essa notícia que tende a ser muito boa no prazo aí, no médio prazo, talvez longo prazo, e te aguardamos também na próxima semana. Bom,
pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu adoro falar sobre tecnologia aqui. E, bom, é isso. Até a próxima. Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.